Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que está me ouvindo aí e toda a sua família. Já aproveitando essa oportunidade, gostaria de deixar aqui para você a informação de que nós estaremos postando novos vídeos de estudo, né? E se você deseja conhecer com uma profundidade maior a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, então você pode se inscrever no nosso canal, assinalar o sino das notificações e receber os nossos conteúdos. Assim que postarmos novos vídeos, você estará recebendo o material. Hoje nós queremos estudar por que devemos estudar a Bíblia. Esse é o nosso tema. Por que devemos estudar a Bíblia? Vamos lá. Primeiro, porque ela é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. Então não existe um outro livro pelo qual nós nos baseamos, os crentes se baseiam. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso único manual, nosso manual de regra, de fé e de prática. É o único. O crente foi salvo para servir ao Senhor, conforme 1 de Pedro 2,9 e Efésios 2,10. Então, uma vez salvos por esse Senhor, precisamos conhecê-lo, precisamos ter intimidade com Ele, precisamos conhecer a sua vontade. E não há outra forma de fazer isso a não ser estudando a sua palavra, que Ele deixou para nós. Vamos no texto de 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está nos ensinando que somos geração eleita. E o Senhor nos preparou, nos fazendo sacerdócio real. O sacerdote tinha a função de levar as petições do povo até Deus. E o Senhor nos fez sacerdotes para interceder pelo povo. E diz aqui, nação santa, ou seja, uma nação separada do pecado. Povo exclusivo de Deus, ou seja, de peculiar particularidade. Somos um povo peculiar ao Senhor, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas desse Deus. Por isso devemos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra. Aos Efésios 2,10, o apóstolo Paulo também nos ensina: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Paulo está nos ensinando que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas fomos salvos pela graça, por meio da fé, para fazermos as boas obras de Deus. Interessante aqui que esse texto diz que Deus preparou antecipadamente essas boas obras, para que nós as praticássemos. Então, mesmo após a nossa salvação, não temos mérito algum nas nossas próprias boas obras, porque foi Deus que as preparou para que nós as praticássemos. Sendo a Bíblia o livro texto do cristão, ou seja, o seu principal e único livro, é imperioso que este maneje bem para o eficiente desempenho de sua missão. Então, só conseguiremos, de fato, exercer com eficiência a nossa missão aqui na Terra, que é de pregar o Evangelho, ensinar as pessoas a respeito de Deus, manejando bem a palavra da verdade. Segundo a Timóteo 2,15,
a palavra de Deus também nos ensina: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então a palavra de Deus está aqui nos convidando a apresentarmos ao Senhor, o nosso Deus, aprovados. Como? Como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Pelo contrário, né? Nós temos que nos orgulhar do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz. E por isso, Paulo ainda, né, ensinando aqui Timóteo, ele diz que maneja corretamente a palavra da verdade. Então temos que manejar corretamente esta palavra, a palavra da verdade. Um bom profissional sabe empregar as ferramentas de seu ofício. Essa eficiência não é automática, vem pelo estudo e prática. Assim deve ser o crente em relação ao seu manual, a Bíblia. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo que assim como um bom profissional sabe manejar as suas ferramentas, nós como crentes também precisamos saber manejar a palavra do Senhor para que venhamos ter eficiência no nosso trabalho. Entre as promessas de Deus, aquele que conhece devidamente a sua palavra, temos a de Isaías 55:11. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 55:11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então, aqui Isaías está nos ensinando que a palavra que sair da boca de Deus não voltará vazia para o Senhor, mas fará o que deseja, o que o Senhor deseja, e atingirá o propósito para qual o nosso Deus a enviar. Amém? Então está aqui a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas se cumpre. Por que devemos estudar a Bíblia? Segundo ponto, ela alimenta as nossas almas. Veja o que diz Mateus 4:4, Jeremias 15:16 e 1 de Pedro 2:2. Em Mateus 4:4, Jesus diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus está nos ensinando que não viveremos somente do pão físico que alimenta a nossa carne, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, toda palavra que procede da boca do Senhor nos alimentará, nos trará vida e nutrição. Em Jeremias 15:16, a palavra de Deus diz: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então Jeremias está dizendo que quando ele encontrou a palavra de Deus, ele se alimentou das palavras do Senhor. Ele saciou o desejo da sua alma, do seu coração, com a palavra de Deus. E essa palavra se tornou alegria e júbilo para o seu coração. Ele diz: pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Em 1 de Pedro 2:2, o apóstolo Pedro também nos ensina. Ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então Pedro está dizendo que assim como bebês, como crianças recém-nascidas, devemos desejar o verdadeiro leite espiritual puro, que é a palavra de Deus, para que por meio desse leite, dessa palavra pura e santa, possamos crescer para a salvação que há em Cristo Jesus. Então, por que devemos estudar a Bíblia? Terceiro ponto, porque a palavra de Deus é o instrumento que o Espírito Santo usa.
ela é um instrumento que o Espírito Santo usa. Vamos ler Efésios 6,17. O apóstolo Paulo nos ensina: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo está aqui nos ensinando que, após colocarmos o capacete da salvação, devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como espada, ela é uma arma de ataque e uma arma que pode matar, né? Então, deve ser manejada da melhor forma possível a palavra de Deus. E o Espírito Santo usará essa espada. Foi essa espada que o Senhor Jesus usou na tentação do deserto. 40 dias Jesus estava ali num propósito. Deus o havia levado para ser tentado no deserto, e Satanás então foi tentar o Senhor Jesus. E Jesus venceu a tentação ali com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, proclamando a verdade de Deus. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito de Deus terá o instrumento com que operar. É preciso, pois, meditar nela, conforme Salmos 1:2 e Josué 1:8. Então, se a abundância da palavra estiver em nós, o Espírito Santo de Deus terá então o instrumento com que operar. Por isso temos que nos encher dessa palavra. Vamos estudar o Salmo de número 1, verso de número 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então o salmista está dizendo que a satisfação do servo de Deus está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nessa palavra medita dia e noite. Josué 1:8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então o Senhor está dizendo aqui a Josué que essas palavras devemos meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente na nossa vida tudo o que está escrito. Então, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só vamos prosperar e o nosso caminho será bem-sucedido se então nos enchermos dessa palavra. É preciso deixar que ela domine todas as esferas da nossa vida, ou seja, todas as áreas da nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração, e assim molde todo o nosso viver diário. Em suma, precisamos ficar saturados da palavra de Deus. Então devemos nos saturar dessa palavra. Um requisito primordial para Deus responder nossas orações é estarmos possuídos da sua palavra, ou seja, cheios da sua palavra. Aqui está em parte a razão de muitas orações não serem respondidas: o desinteresse pela palavra de Deus. Então aqui muitas orações nossas podem não ser respondidas, porque pode ser que não estejamos cheios da sua palavra. Vamos ver o que diz aqui o texto de João 15:7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Jesus aqui está nos ensinando. Ele diz: se permanecermos nele, em Jesus, e as palavras de Jesus permanecerem em nós, então sim pediremos o que quisermos e nos será concedido. Caso contrário, não será concedido. Pelo menos 3 fatos estão implícitos aqui. 1. Na oração precisamos apoiar nossa fé nas promessas de Deus. E essas promessas estão na Bíblia. Então a nossa fé precisa estar apoiada nas promessas de Deus
e essas promessas estão contidas na sua palavra. 2. Por sua vez, a palavra de Deus produz fé em nós. Romanos 10:17. Então a palavra de Deus produzirá em nós a fé necessária. Vamos ver o texto de Romanos. Romanos 10:17 diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então Paulo nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. 3. Devemos fazer nossas petições segundo a vontade de Deus. 1 de João 5,14 nos ensina isso. E um dos meios de saber se a vontade de Deus é através da sua palavra. Então, devemos fazer nossas petições, nossas orações, segundo a vontade de Deus. Este é um outro princípio para que as nossas orações sejam respondidas. Olha o que diz 1 de João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, João está nos ensinando aqui que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele certamente nos ouvirá. Amém, meu querido? Você que está me ouvindo. Então esse foi um estudo, né? Por que devemos estudar a Bíblia? Como eu já disse no início, se é seu desejo continuar ouvindo esse material, ouvindo esses estudos, né, e aprendendo, por favor, se inscreva no nosso canal, aperte o sino das notificações para que você receba o nosso material atualizado assim que postarmos. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém. Deus abençoe.